qual representa a ressurreição do nosso Senhor. Hoje é um dia muito feliz, um dia muito alegre, que representa a vida, a ressurreição. Amém? Cuide você abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 11. Amém? João, capítulo 11. O verso 25. João, capítulo 11, o verso 25, diz assim: Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Amém? Aqui é o nosso próprio Senhor Jesus falando, amém? E ele disse ali porque Lázaro estava morto, fazia já 4 dias. E Jesus ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. E quando Jesus ele morreu ali na cruz, no 3º dia Jesus ressuscitou. Ele vive. Então hoje é Páscoa, né, camuflado ali com o chocolate, com o ovo de Páscoa, com o coelho. As pessoas acabam esquecendo o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a ressurreição do nosso Senhor. Mas que você não venha somente se lembrar de Jesus na Páscoa, mas que Cristo ressuscitado venha estar com você todos os dias da sua vida. Jesus tem que ser a luz do seu coração, tem que ser a fonte de alimento da sua vida, a fonte de água viva. Assim como você não pode ficar um dia sem beber água, você não pode ficar um dia sem a presença do Senhor Jesus, senão você vai morrer mesmo de sede, de fome, de alegria. A nossa fonte de alegria é Jesus. Se você se alimentar de Jesus todos os dias, a depressão não vai te matar, a fome não vai te matar, a tristeza não vai te matar, a vida vai reinar dentro do seu coração. Então coloque Jesus no centro da sua vida e se lembre dele todos os dias. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço esse domingo de manhã, a qual o mundo inteiro comemora, Senhor, a Páscoa. Nós comemoramos, Pai, a sua ressurreição. O Senhor não está pregado numa cruz, o Senhor não está ali, o Senhor não está lá. O Senhor já ressuscitou e vive para sempre. O teu reino jamais terá fim, Jesus. A nossa razão de estarmos aqui nesse domingo de manhã, Pai, é porque nós cremos em Jesus Cristo, que Ele morreu sim, mas ao 3º dia Ele ressuscitou. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor, para te render graças, para te louvar, Espírito Santo. Senhor, fica conosco nesta manhã, receba a nossa adoração, fala conosco através da tua palavra, uma palavra que cura, que liberta, que transforma, que salva. Nós cremos em Ti, Jesus. Fica conosco nesta manhã, Pai, em nome do Senhor. Do jardim, sua humildade colocou já te redimi. Seu veneno recorda do amor que o Pai pois sua amor não se encontra, nem se merece. Tua amor se ganha, de graça não recebe. Quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Se você achar ruim, eu quero conhecer Jesus. Eu
parte em mim, seu veneno tudo bem, em troca do amor eu fagaria. O seu amor não se bondade nem se merece, o amor não se paga, de graça recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Ele está aqui, Jesus está aqui. Ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus está aqui, você pode sentir a bênção do Senhor no seu coração. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Jesus está aqui, abra seu coração nessa manhã. Deus está aqui, Ele vai falar com você. Deus abençoe. Bom dia, paz para todos. Feche seus olhos um minutinho aí, meu irmão. Pai, te louvo por essa manhã maravilhosa em que nós estamos reunidos no Teu nome. Te louvamos porque compreendemos, Senhor, que a Sua bondade tem cercado a nossa vida, tem cercado a nossa casa. Está pertinho do Leonel aqui. E eu louvo a Deus pelo zelo das coisas do Senhor que você tem tido.
O Leonardo está dando sinal real, então. Vai. Glória a Deus. E eu louvo a Deus porque você hoje está aqui junto comigo para nós ouvirmos a palavra. Hoje, domingo de Páscoa. E eu louvo a Deus por essa manhã. E é bom nós entendermos a palavra do Senhor. O que é a palavra do Senhor? Fala sobre a Páscoa. Na verdade, você sabe que a Páscoa já foi extinguida, né? Na verdade, ela foi abolida. O ritual da Páscoa já não existe mais. A palavra nos diz que na noite da Santa Ceia do Senhor, naquela noite, a ceia do Senhor foi substituída, a Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor. E essa passagem, se você puder abrir comigo, Mateus 26, versículo 20, e até o tema, diz a última ceia, a última Páscoa e a ceia do Senhor. E diz assim, versículo 20: E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vocês há de me trair. E eles entristeceram-se muito e começaram cada um a dizer: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade vos digo, e em verdade o Filho do Homem, como está escrito, ele irá ser traído. Bom seria para esse homem nunca haver nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E disse: Tu o dizes. E assim, quando comiam Jesus o pão, abençoou partindo, dando graças, e deu aos seus discípulos: Tomai e comei isso, porque isso é o meu corpo. Tomai o cálice, dando graça, e bebei, porque esse é o meu sangue. É o Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Glória a Deus. Então, aqui foi instituída a ceia do Senhor, e é importante nós entendermos, porque por muito tempo eu estive na igreja e vou dizer a verdade, não entendia nada, né? O que era Páscoa, eu sei que nós fomos ensinados pela tradição, desde pequenininho, que a Páscoa era dia de comer ovo, né? Gostoso demais, chocolate, né? E desde pequeno a gente foi, tendo entendimento das tradições. O que é a tradição? A tradição, ela é algo que é passado do pai para o filho, e de avós, e alguma coisa regional, ou mesmo algo do país, uma cultura, mas que as pessoas muitas vezes fazem porque o pai faz, porque a mãe faz, mas na verdade nem eles sabem a raiz, de onde veio, o que é. E por muito tempo eu confesso que eu estive dentro da igreja e não entendi nada. A Páscoa, e comer meu ovo sim todos esses anos, né? É uma delícia, na verdade. Mas é interessante que a Páscoa, que foi instituída pela cultura, né, cristã, e a palavra diz assim: meu povo sofre porque falta entendimento. E é totalmente oposto. Por exemplo, a Páscoa foi instituída, se você quiser ver comigo, ela está no livro de Êxodo. Glória a Deus. E era um ritual, irmãos, que foi instituído. Primeiro, vamos ler Levíticos. Aqui já fala de um outro tempo em que Moisés entrega as leis que o Senhor havia dado, e ele institui um ritual
E nesse ritual de Levíticos, primeiro Levítico capítulo 1, versículo 4 diz assim, vamos começar do 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá o macho sem defeito. Está difícil de me ajeitar no sofá aqui hoje, né, velho? Me ajeitar aqui comigo. Aqui fala de Levíticos, um momento depois, né, enquanto o povo já estava no deserto e Moisés transmite as leis do Senhor. Aqui existia uma lei de sacrifício para transferência do pecado, do pecador, para o cordeiro substitutivo. Hoje nós vamos falar sobre o cordeiro substituto. E a palavra diz assim, vamos ler esse texto, diz assim, que quando alguém oferecer uma oferta do holocausto de gado, oferecerá um macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Algo que vem do coração daquela pessoa, tinha que ser algo muito particular. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, ou da ovelha, ou do boi, ou do cabritinho, para que sejam aceitos a favor dele, para a sua expiação. E expiação era uma troca. E o versículo diz assim: e degolará, meu Deus, olha lá, e degolará o bezerro ou a ovelha perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue e aspergirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá em seus pedaços. Vamos até aí. Era um ritual, meu irmão, algo, se for uma coisa de verdadeiro terror, né? Mas eu quero isso. Mas a Páscoa, na verdade, Êxodo, lê comigo, 12, e aqui sim foi instituída a Páscoa do Senhor. Nós estamos falando de compreender o que nós estamos comemorando hoje, o ovo de Páscoa, né? Há uma cultura no Brasil, a Semana Santa, e termina-se hoje o domingo de Páscoa, né? Simbolizando, como o Leonel já na introdução disse, o dia onde o Senhor ressuscita, glória a Deus, onde o cordeiro já foi oferecido e hoje ressurreição do Senhor. Mas Êxodo 12 diz aqui da onde veio a raiz de tudo isso. E falou o Senhor, Êxodo 12, versículo 1. Nós estamos compreendendo a Páscoa hoje, tá bem? Mas não vai jogar o seu ovo fora, fique com ele. Se for jogar, joga na minha casa, né? Que eu quero, né? Mas olha lá, Êxodo 12 diz assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será como o primeiro mês, e este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro, segundo a sua casa, a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, que era importante os detalhes, mas se a família for pequena, então compartilhe com o vizinho um cordeiro, para que ele seja comido por inteiro, conforme o número das almas, e cada um conforme, né, a quantidade da família. Versículo 5: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, preste atenção, branquinho, o macho de 1 ano. Imagina que bonitinho, né? 1 ano, aquela ovelhinha bonitinha, engraçadinha, de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas da cabra e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento de Israel
e a congregação sacrificará esse animal, e tomarão do sangue e colocarão sobre as ombreiras das portas, deve ver na cena, e sobre a sua casa, e comerão de portas fechadas aquele cordeiro. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, pão asmo, irmão, pão sem fermento, duro, com ervas amargas a comerão, e comereis, não comereis ele cru, nem cozido, mas assado no fogo, a sua cabeça, com os seus pés e as fissuras, e não deixareis até amanhã nada que fique, comerão, e depois queimarão no fogo que restar, pois o comereis, os vossos lombos cingireis, e colocareis o sapato nos vossos pés, e segurareis o cajado na mão, e comereis depressa, e esta é a Páscoa do Senhor. Meu Deus, olha aí, nada a ver com o ovo, né? O que é esse momento aqui, igreja, irmãos? Esse momento fala da saída do povo do Egito, 430 anos presos no Egito, escravos. E eles entraram lá, é importante dizer, porque quando José entra no Egito, ele leva a família de Jacó e eles se tornam príncipes lá dentro, mas através dos séculos, 4 séculos, eles foram esquecendo de Deus. E eles se esqueceram de Deus de tal maneira que eles se tornaram escravos de Faraó. E a palavra do Senhor diz que chega um momento que Deus levanta Moisés, e ele, então nesse momento, você já conhece a história, que as pragas são colocadas sobre o Egito. Chega um momento em que a praga mais terrível, que mexeria no coração de Faraó, porque o coração de Faraó é um coração soberbo, e Faraó representa a soberba humana, a altivez, a sua independência, porque ele achava que ele era Deus, que ele fazia o que queria, ele mantinha escravo que ele queria, ele se achava Deus. Como muitos homens se acham independentes, donos da sua própria vida, sendo que um dia eles conhecerão, quando tiver que encarar a morte, que ninguém é dono de si mesmo. A palavra do Senhor diz que chega esse momento em que Moisés iria retirar o povo, e o Senhor dá uma ordem, nessa última praga, que quebraria o coração de Faraó, e a palavra do Senhor vem a Moisés, dizendo que todos os que quisessem escapar, os seus primogênitos escapar da morte, teriam que seguir esse ritual que é chamado a Páscoa. O que seria esse ritual? O ritual da Páscoa, irmão, consiste num sacrifício de um animal inocente, novo. Imagina uma coisinha linda, ovelha, mas aquele sacrifício impactaria a alma daquela família que criou a ovelhinha desde pequenininha, tão bonitinha, mas num ato de tanta injustiça, aquele animal inocente trocaria, assumiria o pecado de Faraó e de todos aqueles que não reconheciam o Criador como Senhor. E aí a palavra diz que aquele momento do sacrifício foi terrível, porque imagina as crianças, ele mandou reunir todo mundo, as crianças, os pais, vendo, e ninguém entendia por que é que esse inocente tem que morrer, para que a morte não entre na nossa vida. Por que é que tem que morrer? O sentido, meu irmão, tão cruel da instituição do sacrifício, e depois você vê em Levíticos, que o sacrifício era para impactar o ser humano, para ele compreender o peso do pecado. O pecado nada mais é, meu irmão, do que a separação do homem de Deus. Porque quando Adão peca, ele decide viver a vida dele, ele se afasta do Criador, numa loucura de não entender que o Senhor, imagina, nós temos um roteador em casa que manda sinal para a internet. Imagina que Deus, ele emanava dele a vida, e você vê que os homens, no tempo de Adão, eles viviam e não havia morte, porque a vida
emanava de Deus atingia os homens, mas no momento que o homem decide se afastar de Deus e viver a sua vida, ele se afasta da vida de Deus e ele automaticamente morre, porque o afastar-se de Deus é se afastar da própria vida. Porque se você não, eu quero que você não se engane, irmão, que esse coração teu e o meu bate, porque existe dentro de nós uma fagulha de vida que é a força de Deus. E o homem se afasta de Deus, e então você vê a decadência, e não existe a morte vem existir, e chega esse momento em que o Senhor dá esta ordem para Moisés e todo que obedecesse. Até se um egípcio obedecesse essa ordem, ele seria salvo. Mas a palavra diz aqui que Deus dá ordem para Israel, e então, naquela noite terrível, o anjo da morte, porque ele continua dizendo no capítulo 12 que esse cordeiro, o sangue estaria nas portas e sobre a casa, e o Senhor liberaria na meia-noite um espírito da morte, ele passaria sobre todo o Egito, e a casa em que o espírito da morte observasse o sangue, ele passaria por cima do telhado e não alcançaria. E é interessante, irmão, que a palavra do Senhor diz que Deus, ele, naquela mesma noite, na meia-noite, em que o anjo da morte passa, no momento em que o anjo da morte passa, naquela noite terrível, e diz que nunca houve tanto choro, e no Egito se levou um clamor de grande choro, nesse momento eles comiam aquele cordeiro, e a ordem era para comer com os sapatos nos pés, segurando o cajado, com a mala pronta para ir embora, porque aquela noite, quando o dia amanhecesse, o faraó liberaria, e assim foi. E é interessante, irmão, que a Páscoa foi comemorada, faz 3.500 anos que a Páscoa foi instituída, mas há 2.000 anos atrás, Jesus, ele institui o final da Páscoa, substituindo o sacrifício de todos os cordeiros, que em 1.500 anos foram sacrificados. Agora, um sacrifício só, o do Cordeiro Santo, Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Aquele sacrifício substituiria todos, é um sacrifício perfeito e não era mais necessário. Então a Páscoa foi abolida, e a ceia do Senhor agora toma lugar. A ceia do Senhor, o Cordeiro Santo. É interessante porque Jesus, ele substituiu, ele foi o nosso Cordeiro substitutivo, porque ele substituiu. A lei foi cumprida através da vida de Jesus. João diz, Pedro diz, e os evangelhos dizem isso, que Jesus nunca pecou, ele nunca falhou, ele cumpriu a lei, ele foi perfeito, ele foi fiel até a morte, ele cumpriu todos os quesitos de sacrifício, e ele então foi um homem perfeito, e a palavra diz que pelo pecado de um homem entrou a morte, mas pelo sacrifício de um homem só, a morte saiu da nossa vida. Você pode, glória a Deus? Nós temos que comemorar sim a Páscoa hoje, no sentido de que Jesus morreu por nós, e ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Por isso é importante, meu irmão, você entende, muitas vezes eu não entendi isso na igreja. Fiquei, por que Deus instituiu uma coisa tão terrível? Por que Deus deu uma ordem de sacrificar por tanto tempo um ser tão inocente? Porque era assim o sacrifício, preste atenção. Quando o homem levava uma ovelhinha para sacrifício, a ordem era colocar a mão sobre a cabeça da ovelha inocente, e o pecador, enquanto ele estava com a mão sobre a cabeça, olhando no rostinho inocente, o sacerdote degolava de uma forma tão violenta, e os pecados eram transferidos para aquele ser inocente, e o homem que havia criado aquela ovelha dizia: meu Deus, eu não posso pecar mais, porque olha o preço do meu pecado. Nós temos que entender, meu irmão, que o pecado, ele cobra caro. E o pecado é hoje, e é bom falar sobre isso. O que é o pecado? Deus instituiu um padrão, uma fórmula de viver, como Adão vivia com a sua esposa Eva,
e com seus filhos, e você vê a família, que modelo lindo, o homem Adão apaixonado por a sua esposa Eva, os seus filhos, e todo final de tarde Deus passava ali na casa deles e conversava com Adão. Adão, foi tudo bem? E aí? Deu nome a um bicho? Deu nome. Adão conversava com Adão, deu nome hoje para um bicho grande, ele tem um narigão. E que nome você deu? Eu dei o nome de elefante. Olha, muito bom, meu filho, né? Tinha essa comunhão com Deus, não faltava nada para o homem morava no paraíso. Mas a palavra do Senhor diz que, você sabe, ele peca e decide tomar um caminho, se afastar de Deus. E nós estávamos até hoje assim, meu irmão, cada um vivendo a sua vida do jeito que queria, seguindo o seu próprio caminho, tendo na sua mente que existe um Deus, mas esse Deus, nós vimos de uma forma tão turvada, um Deus que não compreendemos muitas coisas que Ele fez, e por que fez, e por que tinha que enviar Jesus. Eu não entendi, por que Jesus morreu por mim? E por muito tempo eu confesso que eu estive cantando na igreja, eu sempre gostei de louvor, cantar, tocar, fazer peça, mas eu confesso que eu não entendia o valor do sacrifício. Por muito tempo eu estive na igreja, e eu fiz da igreja o meu verdadeiro playground, né? Onde eu cantava, tocava, me divertia, tinha os meus irmãos. Mas um dia na minha vida, quando eu passei, me tornei homem, tive uma família, e no momento mais terrível da minha vida, em que eu cheguei, essa frase de crente, no fundo do poço, né? Como todos nós chegamos um dia, eu verdadeiramente, dentro da igreja, depois de muitos anos, 20 anos, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E fui procurar saber o que era que Jesus, por que Jesus morreu realmente, e eu fui entender o verdadeiro preço que alguém paga por não entender as coisas de Deus. Por exemplo, de ter uma vida, até mesmo da igreja, e não santificar a sua vida, no sentido de viver uma vida no padrão de Deus. O padrão de Deus não é pesado. Estamos falando de Páscoa hoje, estamos falando do sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro substitutivo, e falando de um padrão que Deus instituiu. O padrão é uma vida na presença de Deus. Imagina, irmão, que Deus quer essa vida para você. Você, a sua esposa, a sua companheira, que vai te acompanhar até o último dia da sua vida, em que você, bem velhinho, vai estar na sua cama talvez, e fechar os seus olhos, e você vai olhar, e do seu lado, a sua companheira, o seu companheiro que te amou, que te honrou, que passou tantas histórias juntos, e naquele último dia, você vai fechar os seus olhos, sabendo que Deus construiu para você uma vida tão linda. É o padrão de Deus. E nesse dia, talvez no último dia do homem, que ele vê o plano de Deus, a esposa o acompanhando naquele momento que ele está se despedindo dessa vida, e ele olhar e ver os seus filhos que o amaram, o honraram, e agora que ele está tão fraquinho, tão dependente, eles honram o Pai e cuidam do Pai até o último dia. Esse é o padrão de Deus, o padrão de família, o padrão de amor. Mas nós muitas vezes decidimos fazer a vida do nosso jeito, e eu tenho encontrado nesses últimos dias, como pastor e conselheiro, muitas pessoas que estão vazias. A gente fala isso, até é repetitivo demais, hoje é a doença do século, a depressão, porque apesar das pessoas se julgarem ser tão livres e fazerem tanto o que quer, é interessante que elas nunca estiveram tão vazias e tão ocas por dentro. E agora, quanto mais que estamos vivendo esses momentos em que uma morte passa pelos telhados do mundo, né? E nós nos sentimos tão frágeis, muitas pessoas estão mergulhando na depressão, muitas pessoas estão se desesperando, mas aqueles que têm clamado o nome de Jesus, eu acredito nisso, eles mais uma vez na sua vida vão conhecer o amor de Deus e o favor de Deus. Por isso não se desespere. Hoje é Páscoa, Jesus morreu por nós, Ele sacrificou, e uma das promessas de quando Jesus Ele entrega a sua vida Ele diz em Isaías 61, eu vim para sarar, para libertar o oprimido, para curar. E Ele diz, eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. Eu quero que você acredite e tenha essa fé,
que esse tempo vai passar porque você confia no Cordeiro que foi capaz de sacrificar a sua própria vida por amor de você. João diz assim, que aquele que não negou o seu próprio filho também nos dará juntamente com ele tudo o que nós precisamos. Eu quero até um tom de brincadeira que você declara assim, fala assim, o corona, fala o corona não vai tocar na minha vida. Você pode dizer isso aí pela fé, porque você tem que entender que hoje nós vivemos pela fé, e tudo que você crê, assim Deus fará, porque o sacrifício de Jesus também te fez herdeiro de todas as promessas de Deus. E o livro também do apóstolo Paulo diz assim como Jesus é hoje, somos nós diante de Deus, e você é um filho amado. Fala assim, irmão, na sua casa, irmão, declara assim, eu sou um filho amado. Fala assim, eu sou um filho amado, eu sou justiça de Deus na terra. E há uma promessa sobre a sua vida, meu irmão, uma vida abundante. Eu até, há um mês e pouco atrás, nós tivemos, assim começou a acontecer tudo isso, eu e a pastora estávamos lá em Florianópolis, em Camboriú, e quando todo o comércio começou a fechar, e onde no hotel que nós estávamos, o pessoal estava literalmente mandando embora do hotel, né, as pessoas do hotel, nós nos encontramos fechados dentro de um elevador, eu, minha esposa, minhas filhas, lotado de argentino, meu irmão. E naquele momento eu falei, meu Deus, o sangue do Cordeiro está sobre a minha vida aqui. Coitadinho, essas vidas não tem nada a ver, mas naquele lugar, por alguns minutos enquanto o elevador descia, eu sabia que assim como o sangue estava aspergido nas janelas e nas portas daquela casa que o anjo da morte passou, o sangue do Cordeiro estava sobre o templo da minha vida, da pastora Giane e das minhas filhas, e eu pude naquele momento ter uma paz no meu coração. Eu quero que você saiba que o sacrifício de Jesus, irmão, te garante a paz. Ele é o príncipe da paz. Mas eu também louvo a Deus por esse momento. Vai falando, já acabando aí, está tempo. Eu louvo a Deus por quê? Preste atenção. Porque nesses dias nós temos ouvido muitas notícias de morte e de desespero. E você deve temer, você deve obedecer. Você deve ter o devido temor desse momento. Mas você deve temer acima de tudo o Senhor que garante a nossa vitória. Não vai faltar nada para você. Eu tenho até falado para os irmãos da nossa igreja, você não é diferente. Hoje nós estamos vivendo uma coisa diferente. O justo viverá da fé. Você vai comer pela fé, você vai ter emprego pela fé, você não vai se contaminar pela fé, você vai passar ileso. E hoje muitas pessoas estão preocupadíssimas em ser contaminado, se vão relar onde relaram uma pessoa que contaminou, ou se vão ser atingida por um espinho da morte, uma coisa assim. Mas eu acho que você, acima de tudo, meu irmão, minha irmã, deve temer a contaminação do pecado. A contaminação do pecado. Você deve temer mais do que temer a contaminação física. Você deve se manter imune do pecado, porque a palavra diz assim, que aquele que crê e for batizado no sangue de Jesus, ele será salvo. Mas aquele que não crê nesse evangelho, nessa palavra, ele já está contaminado. Não é que as pessoas vão se contaminar com a morte, é porque o mundo já está condenado à morte. Mas aqueles que se entregam para Jesus, eles vão literalmente receber o soro que vai te libertar do corona, libertar do pernilongo, do mal, né? Então você não deve temer. Acima de tudo, teme ao Senhor. E nessa Páscoa, como seu ovo de Páscoa, sim. Mas eu acho que você deve, acima de tudo, se lembrar do momento terrível que foi a crucificação. Como no filme do Mel Gibson, você assistiu ontem, acho que passou. Muitos ficam impactados pela violência do momento da crucificação. Mas que cada momento que você e eu formos pecar, por exemplo, no momento que alguém falar com você, você tiver o desejo de sentir ódio, você
Nesse momento você deve parar e dizer assim: eu não posso odiar meu irmão, porque aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Então, quando nós vamos pecar, que você se lembre, se for a melhor maneira, do filme do Mel Gibson, sim, da violência, e fala: Jesus morreu por mim para que eu não fosse mais assim, para que eu não odiasse mais, para que eu não me vingasse mais, para que não traísse mais, para que não roubasse mais. Porque muitos falam assim: olha, o pecado, e muitos julgam o pecado da prostituição, o pecado do homossexualismo, mas o pecado, meu irmão, você que é evangélico, você que é católico, muitos falam o pecado da prostituição, o pecado do roubo, o pecado da mentira. Não, muitos não pecam, mas dentro do seu coração odeiam. Muitos crentes uniformizados, muitos se julgam muito crentes, muito religiosos, têm uma casca, mas são verdadeiros sepulcros caiados, porque apontam a vida de todo mundo e dentro deles existe uma escuridão muito grande. Então, quando nós formos pecar, meu irmão, de qualquer nível, nós possamos nos lembrar da Páscoa, do sacrifício de Jesus, e que essa Páscoa, assim, tenha o gosto amargo de quem se lembra que não podemos mais viver no pecado, mas o gosto delicioso do suco, da uva, da ceia do Senhor. É interessante dizer que o suco não era fermentado, era um suco gostoso de uva, e o pão amargo nos faz lembrar do sacrifício de Jesus, para que a partir dessa Páscoa nós tenhamos a consciência, irmão, que a maior contaminação é a contaminação do pecado. Você tem que temer o coronavírus, sim, toda a contaminação, mas você deve temer, acima de tudo, viver uma vida de pecado. E hoje você vai dizer assim: mas quem não peca? É verdade, e a ceia do Senhor é exatamente para isso. A palavra diz assim: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. É uma verdade. Mas quando nós participamos da ceia, nós nos lembramos do sacrifício de Jesus, nos lembramos também que nós pecamos aquela semana, aquele mês, e nós chegamos a uma conclusão: eu pequei, mas eu não posso mais pecar. Então, irmão querido, hoje, nessa Páscoa, que você possa decidir dentro do seu coração: o pecado que você cometeu, que eu cometi mês passado, esse mês nós não vamos cometer. Não vamos brincar com a graça, não vamos nos tornar réu da morte de Jesus, porque Jesus morreu, preste atenção, Jesus morreu para tirar os nossos pecados, e nós, toda vez que pecamos, não temos dó de Jesus, não. Nós pecamos e na nossa mente não vem o sofrimento do Cordeiro, e isso Deus encara de uma forma muito séria. Então, irmão, fuja do pecado, viva uma vida de aperfeiçoamento na presença de Deus. Se eu mentir, eu não posso mentir mais. Se eu era um crente iracundo, irado, um crente que não tinha dó de ninguém, não tinha misericórdia, não, agora eu preciso aprender a amar as pessoas incondicionalmente. Amém? Que essa seja a Páscoa do Senhor, que essa seja a verdadeira Páscoa, que é o entendimento. Deus abençoe os irmãos, e nessa hora eu quero fazer uma oração com você. Coloca a mão sobre o teu coração. Só quem tem coração põe a mão. Só quem tem coração põe a mão, hein? Pai, eu te louvo por esta manhã da Páscoa, em que nós temos ovinhos deliciosos para ser comidos em casa, mas hoje vamos comê-los numa consciência muito grande, que não tem nada a ver com a Páscoa, mas dentro do nosso coração, que o Senhor nos perdoe todas as Páscoas que comemos, rimos, fizemos festa, nos alegramos demais, mas todos esses anos não paramos para nos entristecer pelo nosso próprio pecado, e
que o nosso coração nunca mais se esqueça daquela noite que o Senhor substituiu a Páscoa pela ceia, em que o Senhor comeu à mesa, tão triste o Senhor estava. Naquela noite da ceia, o Senhor comeu junto com Judas, que o trairia, e naquela mesma noite, o Senhor cantou o hino, deixou aquela mesa, e foi para o Monte das Oliveiras, onde o Senhor foi prensado, onde o Senhor suou sangue, onde o Senhor pediu oração para Pedro e para alguns amigos seus que naquele momento de dor estavam dormindo, distraídos. Que nunca mais nós possamos nos distrair, que possamos nos lembrar da figura do Cordeiro tão inocente naquela noite do Egito, e saber que o pecado tem um preço muito alto, e saber que o Senhor morreu por nós, para que nós nos tornássemos assim como o Senhor é, nos livrando de toda ira, de toda raiva, de todo pecado, de toda malícia, e que no período da nossa vida, Senhor, nós possamos nos tornar como o Senhor, porque ser cristão é ser igual a Jesus, ser não mais uma multidão, mas nos tornarmos discípulos do Senhor, como João, Pedro foram aperfeiçoados no tempo da sua vida. Que nós possamos ter medo do pecado, mais do que medo do coronavírus, mais medo do pecado do que medo da morte física. Que nós possamos nos tornar cada vez mais conscientes, como diz 1 Pedro: sede santo, começando aquele que nos chamou. Pai, perdoe os nossos pecados, e em nome de Jesus nós vamos fazer aqui um voto. Eu quero viver a vida da maneira com que o Senhor desejou. Pai, obrigado por cada um dos meus irmãos que nessa manhã põe a mão no coração, estão vivos ainda, não sei por quanto tempo, talvez 20, 30, 80 anos, mas que no período que esse coração bater, ele possa bater pelo Senhor, porque a maior prova do teu amor está dentro de nós, o Espírito Santo que foi derramado. Obrigado, Pai. Feche os seus olhos aí, com a mão no seu coração. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, e seja feita finalmente a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair na tentação de viver uma vida independente, longe do Senhor. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal que passa por toda a terra. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para sempre. Que a graça do Pai, do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Boa Páscoa, Deus abençoe, e que seja um domingo maravilhoso e um ano poderoso, cheio da vida do Senhor. Vou só falar uma outra coisa: vamos chegar em 2020. Quem concorda comigo que nós vamos chegar em 2021? Levanta a mão, deixa eu ver só. Glória a Deus. O plano da tua vida não é que você morra esse ano, não, meu irmão, mas é que você alcance 2021 cheio do favor da graça de Deus. Deus abençoe os irmãos, fique na bênção em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.